Gente, eu vou sair de casa pela primeira vez sozinha. Gente, eu quase não consegui sair, simplesmente. Eu não consegui abrir a porta. Tipo, gente, na porta eu não consegui abrir. Gente, é uma tristeza. Gente, eu comprei uma bicicleta. Não é essa, tá bom? Mas eu comprei uma bicicleta pra mim andar aqui. Sim, quem imaginou, né, que os pedais de Imperatriz agora ia ser aqui, na Itália. Essa aqui é a minha bicicleta. Top. Quem amou, bate palma. Quem não amou, paciência. Olha, isso aqui é muito legal. Hey. Gente, eu sentei nessas cadeirinhas aqui do jardim. E aí, simplesmente, uma idazinha começou a falar comigo, né? E eu, tipo, tava, gente, meu Deus, ela vai brincar comigo. Aí ela perguntou se eu tava bem. E falou, umas coisas assim que eu não entendi. Eu falei, olha, eu não entendi. Aí ela falou, você pode sentar aí. Eu só não sento porque aqui o vento é muito frio, né? E realmente tá bem frio. E aí ela falou, você pode sentar, você aqui, pode ficar lá. Eu fiquei tipo, gente, eu odeio que eu não consigo me expressar direito, né? Que eu não sei muito bem. Mas eu achei tão fofinho. Gente, eu dei um rolê aqui. Agora eu decidi que eu vou dar meu rolê lá fora. Sozinha, meu Deus. Eu tenho que se aprender, né, a se virar. Porque meu irmão logo vai embora. Todo mundo vai saber, né, que eu sou brasileiro com essa sandália bem aqui. Todo mundo fica me olhando assim, tipo, gente, que é isso? Brasileira. Gente, olha onde eu estou. Não sei se aqui é muito perigoso, né? Mas olha que massa. Muito massa. Gente, eu amo esse parque aqui. Muito bom. Muito lindo. Gente, tô aqui no parque. Eu vim sozinha. Aqui é muito beautiful, muito vibezinha, sabe? Uma delícia. Oi, gente. Gente, eu tô na Itália. Sim, eu tô na Itália. Finalmente. E hoje eu vim contar, né, pra vocês como foi a viagem e como foi esse processo, né, de chegar até aqui, o que eu tô fazendo aqui, por quê, enfim. Pra resumir, gente, vir pra Itália sempre foi uma promessa de Deus na minha vida. Deus sempre falou isso pra mim e estar vivendo isso tá sendo incrível. Eu cheguei há pouco tempo, mas eu já tô muito feliz, eu tô tipo, eu acho que eu posso viver a vida inteira aqui. Brincadeira. Mas, assim, toda vez quando eu penso, né, sobre contar essa história, eu fico um pouco assim, ai, gente, porque foi um processo tão grande, sabe? Foi, tipo, tantas coisas que eu vivi pra estar aqui. E gravar um vídeo não engloba tudo, entende? Isso me deixa um pouco frustrada, né, de não conseguir mostrar pras pessoas, né, todo esse processo, tudo que eu vivi pra estar aqui, entende? Porque as pessoas veem só os frutos, né? Veem só, tipo, aquilo que eu tô vivendo. E elas ficam tipo, gente, não tô entendendo. Mas, o pessoal passando, mas houve um processo muito grande, entende? Houve muito a parte de semear, entende? Colocar as sementes. E agora a árvore frutificou, entende? Ela cresceu e frutificou. E as pessoas têm visto, mas existem muitas coisas que eu passei que as pessoas não viram. Normalmente só as pessoas que me acompanharam sabem. Mas eu vou tentar resumir. Gente, se eu estiver muito agitada é porque tem muito mosquito aqui que tá... Eu tô de vestido, né? E
né, tá picando minhas pernas tudinho. Enfim, gente, pra começar, a gente tem que voltar muitos anos atrás. Muitos anos atrás, quando eu tinha, acho que mais ou menos 9 anos, o Senhor me deu uma palavra. Na verdade, eu nem entendia muito bem o que era ser missionário, o que Deus estava falando comigo. Mas Ele me falou, né? Dara, você vai ser missionária. E além disso, Ele falou, você tem que estar preparada para morrer por mim, ou seja, ser mártir. Lá em Apocalipse, acho que 7:9, 7:8, não sei. Mas quem procurar acha. Fala sobre a visão dos mártires, que é a visão da glória deles, ou seja, no sentido de que quando o Senhor voltasse, né, e eles fossem se encontrar com o Senhor, essa seria a visão deles, ou seja, fala lá que viam pessoas de muitas nações e eles tinham vestes brancas e seguravam folhas de palmeira, se eu não me engano, e isso significa paz. E aí, nessa visão, perguntam, né, mas quem são estes? E Deus responde, né, fala assim, são pessoas que sofreram por mim. Elas vieram de grande tribulação, muito sofrimento, por amor ao meu nome. E o Senhor falou comigo, Dara, você tem que ser capaz de ser assim. Entende? Eu senti, meu Deus, Ele falou assim, eu te convido para ser uma dessas pessoas e ter essa glória. Ser uma dessas que veste a veste branca e segura folhas de palmeiras e chega diante de mim com tanta honra. Entende? Por ter sofrido, entende? Pelo meu nome. E, meu Deus, eu falei, vamos, com certeza, Jesus, eu vou. Gente, tipo assim, eu já gravei esse vídeo 1000 vezes. Se eu falar algumas palavras erradas, tal, vai assim mesmo. Mas, enfim, continuando. E o Senhor me chamou, né, pra ser mártir. E eu lembro que nessa época eu falei pra minha mãe, eu ainda estava na escola, lógico. Voltando um pouco, né, Deus me chamou pra ser missionária com 9 anos, mas com 13 que Ele falou sobre ser mártir, enfim. E eu falei pra minha mãe, né, e ela, tipo, beleza, pode ser missionária, mas continua estudando. E eu, tipo, tá bom. E naquela época, eu ainda era criança, né? E ainda havia muitas coisas que eu não tinha vivido ainda em Deus. Mas eu pensava que, não, Deus me chamou pra ser missionária, ou seja, a qualquer momento eu vou. Claro que a gente tem que estar preparado, né? Mas existe tempo pra todas as coisas. E eu não entendia isso, entende? Então, eu sempre ficava a todo tempo, meu Deus, amanhã eu tô indo. Não, semana que vem, ano que vem eu vou. Com certeza o Senhor vai me levar esse ano. Entendi, eu era nova e tal. E eu sempre tinha essa perspectiva, essa expectativa, entende? Só que foram passando os anos, passando. E eu ia acumulando promessas, ia acumulando palavras sobre nações e tal. E eu, tipo, beleza, Jesus, eu já sei que eu vou pras nações, eu já sei que eu vou pra Itália, eu já sei que eu sou missionária, mas quando é isso? Entende? E eu não entendia que era necessário esse tempo de preparo, entende? Tipo, uma árvore, ela não cresce do nada. E eu não entendia isso. E eu não tinha paciência de esperar no Senhor e ser preparada. Até porque se Ele me enviasse naquela época, meu Deus do céu, eu não tinha repertório nenhum pra falar de Deus, entende? Eu não conhecia o Senhor. Hoje em dia, claro que eu não conheço nem 1% dele. Mas eu não conhecia nada, eu não sabia de nada sobre Deus. Eu não tinha um relacionamento com Deus tão firmado como eu tenho hoje, entende? Então eu precisava daquele tempo de preparo. Só que eu não sabia. Mas Deus sabia. Então, ao longo dos anos, eu fui me frustrando muito com Deus. De tipo, oxe, Deus fala essas promessas aí e nunca chega. Gente, como assim? Não tô entendendo, acho que é mentira, viu? Enfim. E eu ficava assim, nossa, acho que é mentira essas coisas aí. Brincadeira, mas eu ficava decepcionada com Deus, entende? E eu entrei numa fase de depressão, né? Não por causa disso, tá bom? Não tem nada a ver com isso. Mas por outros motivos. Mas tem na palavra de Deus, né, que fala
que a esperança tardia adoece o coração. Então era tipo isso, eu tinha uma esperança de algo que nunca chegava e aquilo tava adoecendo meu coração. Claro que foi uma somatória de tantas outras coisas, mas isso me deixava muito frustrado, entende? Eu até tenho um texto sobre contentamento, que eu falo exatamente sobre isso. Eu vou tentar botar aqui esse texto, mas se eu não conseguir, o texto fala basicamente sobre como eu me sentia vivendo uma vida ordinária, entende? Uma vida que eu sabia que o Senhor não me chamou para aquilo, entende? Eu sabia que o Senhor não me chamou para dias comuns, eu sabia que, viver aquela vida não era para mim, entende? E ao mesmo tempo que saber que aquilo não era para mim, aquilo me deixava feliz, sabe? Nossa, Deus tem planos melhores pra mim. Mas ao mesmo tempo me deixava triste por não estar vivendo aquilo. Não sei se vocês conseguem compreender. Frequentemente, o sentimento de descontentamento insiste em me visitar. Às vezes, ele vem em forma de lembrete de que Deus tem uma vida melhor para mim. Na verdade, uma vida extraordinária. Quando o descontentamento vem trazendo essas boas novas, meu coração vibra. O meu Deus não se esqueceu de mim. A esperança corre solta pelos 4 cantos do meu corpo. Como uma criança exultando, imediatamente as extremidades do meu corpo desejam correr a boa corrida e alcançar os tão sonhados planos de Deus. Como se a alegria do Senhor, força e coragem me enchesse de ânimo para viver. Mas às vezes o descontentamento me assusta. Ele vem como uma enxurrada de acusações, gritando em meus ouvidos que nunca sairei do lugar em que estou e que jamais sequer verei os planos de Deus em minha vida. Chega a me culpar, jurando ser tudo culpa minha. Talvez eu esteja atrasando suas promessas, talvez esse seja o problema, talvez eu não os mereça. Essa versão do descontentamento me apavora. Prefiro sua versão doce e gentil que me faz repousar em Deus. Por fim, ao ouvir a batida na porta, resta-me torcer para que seja a sua melhor versão, vindo me visitar, para que o descontentamento não se torne um mero contentamento. Mas eu falo muito sobre contentamento, entende? Porque naquela época me dava desespero de viver uma vida comum, vamos se dizer assim. Não que agora eu esteja vivendo algo que não seja comum, porque minha vida está sendo comum aqui, mas enfim. Mas eu sabia que não era aquilo que Deus queria pra mim, mas aquele momento era necessário, entende? Enfim, e aí eu vivi uma fase de depressão por um bom tempo, como eu disse, não por causa só disso, mas várias coisas, mas essa era uma das coisas que me incomodava muito também. Mas tudo bem, aí beleza. Só que teve um momento que, vamos se dizer, do nada, o Senhor me deu uma oportunidade pra ir pra Jocum. Uma amiga minha, a Karen, sem for a Karen, a outra Karen, vamos dizer, a Karen do Japão. Oi, Karen do Japão, um beijo. Mas assim, a Karen, ela ia pra Jocum, né? E aí, do nada, minha mãe falou assim, Dari, tu podia ir, né? Eu falei, eu podia ir. Isso em janeiro. E eu fiquei assim, mas eu pensei, não, acho que não. E aí, do nada, bem perto já do dia de ir, surgiu um sorteio pra fazer, né? Porque a Jocum, pra quem não sabe, tem que fazer inscrição, tem que pagar, várias coisas, enfim. É uma faculdade pra ser missionário. Enfim. E aí, essa inscrição era R$500 e eu me inscrevi pra esse sorteio. Era um sorteio do Instagram, mas enfim. E aí eu falei, Deus, se for pra mim ir, que eu ganhe esse sorteio. Claro que eu fiz minha parte, né, marcando lá a galera, enfim. Mas teve gente que marcou muito e não ganhou. Enfim, eu orei, Senhor, se for pra mim, que eu ganhe esse sorteio. E Deus falou assim pra mim, Dara, você vai ganhar esse sorteio. Então já se prepara, já se arruma aí, já faz o seu banner de mantenedores, né, pra ajudar pessoas que queiram me ajudar. E eu já tinha feito. E no dia do sorteio eu ganhei. Então foi uma confirmação de Deus. Você tem que ir.
E eu tive, acho que umas 2 semanas ou uma semana pra me arrumar. Eu me organizei toda, né? Mas engraçado é que nessa época, isso em 2023, nessa época eu pensava que... Eu sabia que o Senhor ia fazer algo na minha vida e eu pensava que seria a Itália. Mas não era nesse tempo ainda. Era a Jocum. E aí eu comecei a me preparar. Eu e minha mãe, a gente sabia que eu ia pra um lugar frio, né? E a gente pensava que fosse a Itália. Então a gente começou a comprar roupa de frio. E eu já tinha as roupas e tal. Então, quando eu fui pra Jocum, eu já tinha algumas coisas, porque Deus já tinha me preparado. Eu só não sabia o que era. Eu pensava que fosse uma coisa, mas era outra coisa. Enfim. Então eu já tinha roupa e tal. E me organizei toda. E aí, em pouquíssimo tempo, muito obrigada por quem contribuiu. Eu consegui 5 mil reais, consegui pagar, eu já tinha inscrição, né, que eu ganhei no sorteio. Eu consegui pagar, né, a mensalidade, porque a gente mora lá, então tem alimentação, um monte de coisa. E aí eu consegui pagar. E eu fui. E, meu Deus, gente, é até complicado falar um pouco sobre isso, né? A Jocum é uma instituição muito boa, maravilhosa, mas a minha experiência... Não quero contaminar vocês, tá bom? Jamais. Mas a minha experiência não foi boa porque eu estava depressiva, entende? Mas as pessoas talvez olhem e pensem, meu Deus, por que você foi então se você estava doente? Por que você não ficou em casa? Se você foi lá só pra sofrer, por que você foi? Porque o Senhor me mandou. E tanto é que isso confirma que não é coisa da minha cabeça, porque quando eu cheguei em casa, depois do processo todo que eu vivi, que eu vou falar aqui pra vocês, eu recebi uma palavra. Um casal de missionários foram na minha casa, né? E falaram, Dara, o que você tinha pra viver é que, na verdade, travava o seu envio, entende? Você viveu, entende? Existia uma coisa que você precisava viver que tava travando, entende? O seu envio. Não sei se vocês conseguem entender. E agora você viveu isso. Então, você tá pronta. Entende? Tipo isso. Então, eu entendi, nossa, eu já sabia, Deus já tinha me falado. Eu não consegui concluir o curso, né, da Jocum. Eu não consegui me formar. E isso, na época, me deixou muito frustrada, mas... Hoje em dia, eu tô, tipo... Mas Deus sempre falava, Dara, pra mim, você concluiu esse curso. Pra mim, você é uma missionária. Tipo, é como se eu tivesse ficado lá, não ia valer a pena, entende? Não seria o que Deus queria que eu vivesse. Pra vocês entenderem melhor o contexto, lá é um curso de 5 meses e eu só fiquei 2 meses. São 3 teóricos e 2 práticos. Então eu só fiz 2 teóricos. E quando eu fiz os 2 meses, né, eu fiz um acampamento, né, o Nico, que é um acampamento de sobrevivência e tal, muito legal, muito bom mesmo. E aí, só que como eu tinha depressão, né, eu me esforcei muito, né, porque o Nico é sobre você passar dos seus limites, entende, meio que isso. E eu passei demais dos meus limites e eu não podia fazer isso, entende, e quando eu cheguei em casa eu tava acabada fisicamente e mentalmente. Então foi a gota d'água em relação à depressão, tipo, eu desmoronei naquele momento, entende? E aí todo mundo percebeu, nossa, não tem como ela continuar aqui, entende? Porque querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, é uma vida na sua mão, entende? Era uma vida na Jocum que estava nas mãos deles, e se alguma coisa desse errado, né, ia sobrar pra eles. Então eu entendo a decisão deles, eles decidiram que eu fosse pra casa, e doeu muito. A verdade é essa, que foi muito difícil pra mim. Poucas pessoas sabem disso, né? Na verdade, sei lá. Mas, na época eu só falei, olha, gente, né, pra quem me ajudou e tal. Eu não me expus muito, eu só falei, olha, gente, eu fiquei doente, eu tive que vir pra casa. Porque é a verdade, né? E aí, eu fui pra casa, gente. E o sonho da missão, que parecia que, tipo, finalmente o Senhor tinha falado, sim, Dara, você agora vai viver o sonho da missão, você vai pras nações, entende? Porque o meu prático seria no Japão. Então eu tava com muita expectativa, eu tava tipo, finalmente o meu Deus me ouviu, finalmente eu vou viver as promessas dele.
E parece que a depressão arrancou tudo isso de mim. Tipo, não, você não vai. Isso aí não pertence a você, isso tá errado. Entende? Então, foi muito doloroso. Mas eu entendo que foi necessário. Eu agradeço pela vida dos meus líderes, né, que tomaram essa decisão porque foi a vontade de Deus. Na época eu não entendia, foi muito difícil, mas, claro, eu acatei a vontade de Deus e deles. Tanto que eles falaram, Dara, você pode continuar o teórico, que faltava um mês só, você pode ficar aqui e só não ir pro prático. Ou, se você quiser, você pode ir pra casa. E aí eu orei, né, eu falei, Senhor, eu lembro muito bem dessa noite, foi uma noite muito difícil, que eu orei pro Senhor e perguntei, Deus, o Senhor quer que eu vá pra casa ou que eu fique aqui? E eu fui dormir, né, Deus não me respondeu na hora. Mas eu acordei de madrugada, eu lembro muito bem que eram umas 2 da manhã. E Deus falou um versículo de Mateus, que eu não lembro agora decorado. Mas era Mateus alguma coisa, que falava sobre não pôr vinho novo em vasilha de couro velho, né? Porque, querendo ou não, quando a vasilha de couro é velha, ela já esticou muito. E quando põe um vinho novo e ele fermenta, ele estica mais e acaba que explode e perde o vinho. Então tem que pôr em uma vasilha de couro novo. Ou seja, Deus estava querendo dizer, Dara, eles têm vinho novo para você. Eles têm coisas boas para te entregar, mas você é como essa vasilha de couro velho. Você não está, vamos se dizer, bem, pronta para receber essas coisas. Então é como se o vinho fosse escorrer, sabe, pelas minhas mãos, entende? Deus falou assim, isso vai te gerar mais decepção, mais tristeza, no sentido de que eu estou aqui e eu não estou conseguindo reter isso, aproveitar isso, entende? Então, no outro dia, quando eu acordei já, de manhã, eu falei, mãe, minha mãe foi me buscar, glória a Deus que minha mãe foi me buscar, minha mãe é incrível, os meus pais também, meu pai, meu irmão, me apoiaram muito. Mas a minha mãe foi me buscar, e que bom que ela foi me buscar, ela foi lá em Curitiba me buscar. E eu falei pra ela, mãe, pode comprar passagem que a gente vai embora, eu quero ir embora o mais rápido possível. Eu não quero ficar aqui mais nenhum segundo sequer. Não porque as pessoas eram ruins comigo, tal, nem nada do tipo, mas é porque eu sabia que a vontade de Deus agora era pra mim estar imperatriz, né, na minha cidade. Então eu falei, compra logo que eu só quero ir embora. Então a gente voltou de ônibus, porque, né, a passagem de avião tava muito cara, porque eu queria ir o mais rápido possível. Se pudesse ir hoje, eu ia, tipo isso. E aí, a gente foi de ônibus, acho que demorou uns 4 dias. Nossa, demorou demais, foi horrível, horrível, horrível. Era tanta dor, sabe, tanto sofrimento. Mas, assim, foi bom, sabe? E quando eu cheguei, né, eu recebi algumas palavras, né, desses missionários. E uma delas que foi essa, né, que o que você precisava viver, você viveu. E agora você destravou algo no mundo espiritual que você tava travado, entende? E aí, falaram também que eu ia ter um emprego que ia me ajudar a sair da depressão. Claro que não ia me curar, mas Deus iria usar pra me ajudar. E falaram também, aproveite esse tempo aqui, porque é um tempo de preparo que daqui a pouco você vai ficar longe dos seus pais, você vai ficar longe da sua casa. E dito e feito, eu arranjei um emprego, Deus me curou da depressão, né, que é uma longa história, tem um vídeo aqui contando, mas como eu disse, nem tudo dá de falar aqui, né, porque é muita coisa. E eu estou longe dos meus pais. Sim. Enfim. Mas isso foi um processo de 1 ano. De 1 ano. E, caramba, foi loucura. Enfim. Mas falando sobre a Jocum, assim, é falar sobre a minha decepção em relação às missões, né? Eu também escrevi um texto que talvez eu bote aqui ou talvez não. Vai depender, né? Nos bastidores, é assim como me sinto em relação ao grande mover de Deus em relação às missões. Fora de cena, do palco. Mas seria isso bom ou ruim? Melhor do que estar na plateia, eu estimo. Estive por muito tempo no camarim.
ou deveria eu chamar de Querite, lugar onde o próprio Deus forja caráteres. Nos prepara assim como o artista se prepara para entrar em cena. Eu deveria estar feliz de estar nos bastidores. É um lugar de coisas íntimas, talvez até secretas, onde Deus olha em meus olhos e conta suas verdades. Ele me dizia sobre o oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, e o vaso que o oleiro fazia se estragou em suas mãos, e ele tornou a fazer dele outro vaso segundo sua vontade. Eu não queria acreditar, mas ele falava de mim. Eu era o vaso em suas mãos. E agora? Não poderei entrar no palco? O que direi àqueles que tanto anseiavam meu triunfo? Eu fugi deles, de Deus, de mim, até que só pude enxergar meus olhos cheios de lágrimas no reflexo do espelho, solitário enquanto todos aplaudiam o grande espetáculo. Pensei comigo mesma que talvez alguém como eu, um vaso de barro já seco e quebrado, não poderia falar sobre o seu amor. Suas linhas tão belas me pareciam distantes e inalcançáveis, mas então decidi que ele poderia me refazer. Um Deus tão criativo, como ele não poderia me tornar quem ele tanto desejasse que eu fosse? É claro, minhas dúvidas tinham feito meus olhos turvos. Isso falava tanto sobre mim. Mas por fim, ele faz de minhas rachaduras surgir beleza, de minhas dores testemunhos, e faz de um vaso quebrado um vaso único. Um vaso que transborda vida e paixão, paixão por missões. Mas confesso que eu estou com medo. Medo de fracassar, me quebrar, romper, me perder novamente. Medo do que vão dizer. Medo de Deus, do Deus mesmo que eu criei. Tenho evitado sonhar com um dia que por fim dançarei em meu palco. Mas a verdade é que não posso evitar. É algo que grita em mim. Resta-me esperar. Esperar o perfeito tempo de Deus, do qual não quero ter medo. Quero lhe dizer, Deus, com lágrimas em meus olhos, que tudo bem se esse vaso ainda precisar de reparos, que tudo bem permanecer em Querite, que tudo bem viver o seu precioso e maravilhoso tempo. Mas, por favor, não deixe que essa paixão se apague ou que nosso sonho morra. Deixe-me empolgada, paciente e perseverante em tuas palavras. Mas falar sobre a Jocum, como eu disse, é falar sobre a frustração de não viver a missão, sabe? De não viver a promessa, de pensar, nossa, a depressão me roubou isso, eu nunca mais vou viver isso. E quando eu cheguei em casa eu pensei, eu não quero mais saber de missão, eu não quero mais viver isso, sabe? Eu acho que isso não é pra mim, entende? E no meio da depressão, né, houveram fases e fases, que eu sempre falo para as pessoas. Houveram fases que o diabo tentou roubar de mim coisas preciosas, como o prazer pela vida, né, lógico, o prazer pela arte, que é algo que eu amo muito. E no fim, já quando Jesus estava prestes a me curar, o diabo tentou roubar o meu amor por Deus. Entende? Teve a fase dele roubar o amor pelas missões, e tudo isso eu deixei. Sabe, eu deixei que ele roubasse meu amor pela arte, pelas missões, pelas pessoas, por tudo, pela vida. Mas quando chegou em Deus, eu falei, não, eu não aguento mais perder, sabe? Eu não aguento mais, deixar que ele me roube, deixar que ele arranque essas coisas de mim, entende? Então, nessa hora eu falei, não, aqui não, querido. E eu decidi, sabe, tomar uma atitude. Não que eu não tivesse tomado várias atitudes, mas de realmente me posicionar e falar, não, o Senhor é a única coisa que eu tenho, entende? É a única coisa de preciosa que ainda me resta. E o Senhor, sabe, me dá vontade de chorar, mas o Senhor escutou a minha oração e Ele me curou, sabe? E, pois é, nesse processo da depressão, uma das coisas preciosas que me roubaram foi em relação às missões, como eu quis dizer. E foi uma guerra pra mim tomar de volta todas essas coisas, entende? A única coisa que me restava era Deus
E foi isso. E ele me ajudou a tomar de volta a arte, o prazer pela vida, sabe? O amor pelas pessoas, o amor pelas missões, entende? E agora eu estou vivendo isso, que loucura. Enfim, gente, já tá ficando tarde. Parece que não. Mas acho que é quase 10 horas da noite. Enfim. Voltando aqui, que eu até me perdi no personagem. Ai, gente. Mas o Senhor cuidou de mim em todo o tempo. E acho que um dos processos mais difíceis de recuperar, além da arte, né, foi as missões, que é o foco desse vídeo, né? Tá chovendo, acho que vai chover. Mas foi as missões. Eu fiquei tão triste, tão frustrada, tão tipo, ai... Porque eu via sempre os meus amigos indo, eu via sempre as pessoas fazendo missões e eu, tipo, quando chegará a minha hora, Senhor? Até quando esperarei? Entende? E eu sempre fiquei, nossa, nunca mais eu vou orar por missões, nunca mais eu quero saber de missionário, sai de perto de mim, brincadeira. Mas eu ficava triste, frustrada, entende? E teve um dia que eu lembro muito bem, eu tenho um cronograma de oração, né, sobre tópicos, e um dos tópicos era missões, e eu sempre orava sexta-feira. E só sei que todas as sextas-feiras eram muito difíceis pra mim, porque eu permanecia em silêncio. Eu não conseguia falar nada pro Senhor. E eu até fiz um texto sobre isso, né, que eu falo assim, até quando esperarei, Senhor? As terríveis sextas-feiras me fazem, sabe, ficar em silêncio. Eu não consigo dizer nada pro Senhor, além de até quando esperarei. Empresto malas para aqueles que vão. Será que um dia irei? Sexta-feiras são assustadoras. São os dias em que devo orar por missões. Não sei o que dizer a Deus além de até quando esperarei. Amigos vivem aquilo que desejo, colegas vivem aquilo que sonho. E os desconhecidos vivem em meus planos. Empresto malas, oferto dinheiro. Eles vão onde meus pés e mãos não podem enxergar. Até quando, meu Senhor? Até quando permanecerei em silêncio nas sextas-feiras? As temidas e afrontosas sextas-feiras me assustam e me humilham, me fazem quebrar meu orgulho ao meio, minha dor em pedaços e transformá-las em alimento. Alimentos para aqueles que vão. Enquanto eu faço minha pequena, mas honrosa missão em minha casa, com minha própria família, comigo mesma. Me dê força, Senhor, para abençoar aqueles que vão e esperar silenciosamente em Ti o dia que, por fim, irei. Entende? Até quando esperarei o meu dia de ir? Eu vejo as pessoas indo e eu não vou. E nesse dia foi um dia marcante para mim, porque foi o dia que eu entreguei pro Senhor isso. Eu falei, não, até quando eu chorarei por isso? Até quando eu ficarei, né, amargurada com isso? Não, eu não aceito mais isso sobre minha vida. Eu não vou mais ficar triste, chateada, com raiva de Deus, ou, sabe, sem entender. Porque existem coisas sobre Deus que eu não entendo, mas tá tudo bem, porque Ele tem os planos dele, entende? Então, nesse dia eu falei, não, se eu não vou, existem pessoas que vão e eu vou abençoar elas com a minha oração, eu vou abençoar elas com o meu amor, com o meu cuidado, independente, com o meu dinheiro, o que seja, eu vou abençoar elas, porque elas vão. Se eu não vou, tudo bem, porque eu vou esperar, entende? Eu vou esperar o tempo certo de Deus, mas, Senhor, eu só te peço, por favor, que esse amor pelas missões, sabe, nunca mais se vá, entende? Que permaneça e que eu espere, sabe, na tua palavra, no teu amor, independente de quanto tempo for. Então, nesse dia foi um dia marcante que eu pensei, como eu disse, se outros vão e eu não vou, então eu vou abençoar aqueles que vão. E no meu texto eu falo, eu vou tentar pôr, as sextas-feiras me fazem quebrar o meu ego, quebrar minha tristeza, sabe, essa raiva e transformar em alimento. Alimento para aqueles que vão, no sentido de, tipo, eu vou pegar todos esses sentimentos ruins e transformar em algo bonito. Não sei se vocês conseguem entender. E abençoar, sabe, as pessoas. Então, a partir desse dia, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, né? Não tenho mais emprego. Fui demitida. Então, não tem como eu dar dinheiro. Mas tem como eu orar.
tem como eu perguntar se a pessoa está bem, meus amigos missionários. Então, a partir desse momento, eu adotei alguns missionários para me orar. Eu sempre tento orar pela Renata. Um beijo, Renata. Gente, abençoa a Renata, viu? Ela é missionária lá na Jocum. Ela era do mesmo quarto que eu. Enfim, faz um trabalho muito bom lá. E nesse dia eu decidi, sabe? Eu não vou mais permanecer nesse lugar que o diabo me colocou. Eu me coloquei, entende? De tipo, vítima. Eu não sou mais vítima, sabe? O Senhor me curou e eu sei que Ele tem bons planos pra mim. E eu vou viver esses planos independente do tempo que for. Eu esperarei, entende? Eu amarei o tempo de Deus, sabe? Os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Entende? Ai, gente, tem um monte de mosquito aqui. Então, continuando, gente. Depois desse dia, eu continuei, né? Tendo fé no Senhor e falei, Senhor, eu te entrego as missões. Eu te entrego os países, eu te entrego a minha vontade de servir o Senhor, entende? E as pessoas sempre me confrontavam também, tipo, falando, não diretamente, mas indiretamente, tipo, Dara, como você quer ser missionário em outro país, sendo que aqui você não faz o mínimo, tipo isso. E, tipo, enfim, gente, continuando. E a partir desse dia, o dia que eu entreguei as minhas frustrações pra Deus, os meus medos, as minhas inseguranças, nossa, o Senhor transformou em beleza. Eu estou aqui na Itália. Que loucura. E, enfim, só sei que esse é o comecinho, né, da historinha, tá bom, gente? Calma aí. Enfim, e nesse tempo que eu entreguei pro Senhor as missões, né, as minhas frustrações, os meus medos em relação às missões, eu comecei a confiar nele, entende? Ter fé de tipo, será no tempo de Deus. Independente, sabe, do que aconteça, eu vou fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus agora é eu estar aqui em Imperatriz, que era a minha cidade, né? Se é eu servir minha igreja, servir a minha célula, servir a arte profética, um beijo, arte profética, saudades. Eu vou fazer isso. E se for cuidar da minha família, eu vou fazer isso. E foi exatamente isso que Deus me falou. Dara, é tempo de você cuidar da sua família. É tempo de você ser missionária na sua casa. E, sim, o nosso primeiro ministério é a nossa família. A gente às vezes esquece, né? Porque é tão difícil a gente, sabe, ser missionário na nossa própria casa, porque são pessoas que nos conhecem, nos veem, sabem nossos defeitos, tudo sobre a gente. E às vezes isso, querendo ou não, é difícil, porque as pessoas veem, tipo, nossa, ela erra nisso, entende? E aí acaba que tira um pouco da nossa autoridade. Enfim, mas o Senhor falou pra mim, Dara, é tempo de você ser missionário na sua casa, de você amar sua família, de você orar pela sua família, de você cuidar deles, sabe, nas pequenas coisas, entende? E o Senhor me ensinou tantas coisas, gente, sobre uma das coisas que eu sempre falo, né, uma coisa que eu converso muito com a Karen é sobre o que a depressão me ensinou. Foi porque no tempo que eu estava com depressão, as pequenas coisas eu comecei a me agarrar nelas, sabe? Pra conseguir ter um sentido na vida. Conseguir ter algo importante, entende? Pra dar valor. Então, sabe? A luz do sol, os pôr do sol, o nascer do sol, as flores, as árvores, as borboletas, tudo. Tipo, as pequenas coisas do meu dia começaram a ter valor. Até porque eu tinha muita dificuldade de levantar da cama, tomar banho, comer. Então essas pequenas coisas eram vitórias. Então eu comecei a transferir essas pequenas vitórias para as coisas em relação a tudo. Então é algo que eu trago comigo hoje em dia. Entende? As pequenas coisas têm valor. Entende? As pequenas coisas, sabe, têm sentido, têm propósito. Entende? Cada pequena coisa tem uma essência de Deus, algo a mais para me descobrir.
Não sei se vocês conseguem compreender, mas quem já viveu a depressão entende. Porque você vai se agarrando às pequenas coisas de tipo, isso tem valor pra mim e isso faz sentido, me dá sentido pra viver, entende? Mesmo que não seja algo grande, é isso que eu vou me agarrar, tipo isso. E eu consegui enxergar Deus nessas pequenas coisas, sabe? De olhar para um pôr do sol. Eu lembro muito bem quando eu e a Karen, a gente ia na beira-rio e ficava lá deitada e ficava vendo o pôr do sol e conversando sobre várias coisas. Sabe, essas pequenas coisas foram agregando e trazendo felicidade pra mim, entende? O Senhor foi me curando nas pequenas coisas, sabe? Então, hoje em dia, essas coisas têm valor pra mim, entende? O Senhor foi me ensinando a valorizar o ordinário, valorizar o meu dia a dia, valorizar as pequenas coisas, porque enquanto as pessoas estão numa corrida para alcançar, sei lá, um carro, uma casa, uma família, eu estava lutando para viver o dia de hoje, entende? De levantar da cama, de conseguir comer, entende? Então, o Senhor me deu uma desacelerada. Não sei se vocês conseguem entender e encaixar toda a história, porque é tanta coisa, gente. Mas o Senhor me deu uma desacelerada e falou, Dara, aprecie as pequenas coisas, eu estou nela. Então é algo que até hoje, depois de estar curada, um alarme, gente, mas até hoje, depois de estar curada da depressão, é algo que eu valorizo muito, sabe? O cuidado de Deus, sabe? O Deus do ordinário. Nossa, eu acredito muito nisso. O Deus que está presente, não só nas coisas sagradas, mas nas coisas ordinárias, entende? Do dia a dia. E, meu Deus, o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Enfim, e eu vivi esse processo, né, depois da cura. Foi um tempo que o Senhor falou pra mim, é um tempo de descanso, Dara. E, meu Deus, o quão difícil é descansar no Senhor, principalmente depois que você teve sua vida parada, vamos se dizer assim. Durante cerca de 5 anos eu tive depressão, então a minha vida ficou bem parada, entende? Tipo, no ensino médio eu lembro muito das pessoas perguntando, qual faculdade você vai fazer? O que você vai fazer depois daqui? Eu tava tipo, nada, porque o meu objetivo hoje é sobreviver o dia de hoje, entende? É conseguir fazer as coisas que eu tenho pra fazer hoje, entende? Então eu não tinha planos, sonhos, algo do tipo, no sentido de tipo, eu vou fazer isso daqui a 1 ano, não, entende? Então os meus pequenos planos eram sobreviver, entende? Conseguir levantar da cama, sabe? Essas coisas. Então eu tive minha vida parada, entende? E a gente sabe, né? O povo até fala, é uma corrida de ratos a vida. Porque as pessoas querem alcançar cada vez mais, 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 mais. E nesse momento, depois que eu fui curada, eu queria entrar nessa de tipo, beleza, agora que eu tô bem, gente, ó, mosquito. Agora que eu tô bem, nossa, eu vou fazer tudo. Eu vou entrar na faculdade, vou conseguir um emprego, vou entrar no relacionamento, vou viver a vida loucamente. Mas Deus falou, waiting, não, entende? Então, foi um tempo assim que Deus falou, descanse. Deus falou assim pra mim, chegará o tempo que você vai trabalhar, no sentido de fazer muitas coisas, de ter responsabilidades, mas agora é tempo de descanso. Então, não descanse no tempo de trabalho e não trabalhe no tempo de descanso. É tempo de descanso. Ouça-me e descanse. Só que era tão difícil porque há tanta pressão externa, entende? Das pessoas de tipo, oxe, tu não faz uma faculdade, tu tem 19 anos e não trabalha, você não estuda, você não faz nada da vida? Como assim? Você passa o dia inteiro em casa, o que você fica fazendo em casa? Não tô entendendo, acho que você é uma vagabunda. Tipo isso. E Estou em silêncio, mas queria, na verdade, gritar. Parece que tudo de valor para mim, na verdade, não passa de vento. As pessoas desprezam meus tesouros e chego a duvidar se aquilo que amo e me agarro vale mesmo aquilo que digo. Nesses últimos meses tem sido necessário reafirmar quem sou. Quando me questiono, só posso dizer: sim, essa sou eu, simplesmente eu. Mas às vezes me sinto tola. Tola por amar a simplicidade das coisas, tola por ter fé, tola por ver beleza em tudo. Será que eu que sou louca?
louca por não enxergar a minha dura realidade e escolher ver meus dias, talvez inúteis, preguiçosos e vadios com graça. Tenho me questionado se sou realmente a pessoa em que digo que sou, se realmente encontro deleite e satisfação em Deus, como digo por aí. Quando realidades entupidas de afazeres, cheios de horários marcados, compromissos e responsabilidades, batem de frente da minha realidade, penso de por que meus dias serem tão comuns. A ideia de ser menos, de ser inútil e até mesmo imprestável, corrói meus ossos. Será que sou apenas uma preguiçosa? É assim que me chamam por aí. Inclusive, mesmo sem todas as letras pronunciadas, dentro de minha própria casa, dizem isso sobre mim. Eu mesmo, quando me olho em espelhos e encaro meus olhos, anseio dizer o que penso sobre mim, e nem sempre é aquilo que gostaria de ser. A verdade é que é preciso ter paciência. As pessoas esquecem que passei anos lutando pela vida. Sim, passei anos lutando para sobreviver sequer mais um dia. E para ser sincera, foi a batalha mais dolorosa que pude enfrentar. E pela graça de meu fiel Deus eu venci. Venci essa batalha e agora é tempo de descansar. Eu preciso descansar. A vida não parou quando eu adoeci, mas tudo bem, porque eu mereço ter compaixão e compreensão. Eu preciso de tempo, de descanso. Eu não posso viver no limite, não posso negociar minha saúde mental, não posso voltar para aquele lugar. Não posso e nem quero, eu não quero. Você, sim, você mesmo que me acha menos, vou te dizer algo sobre mim. Eu irei sim obedecer ao meu Deus e descansar. Eu irei sim amar meus dias comuns. Eu irei sim me respeitar e respeitar o tempo de Deus para mim. Eu irei sim amar artes. Irei sim amar quem eu sou e não ter vergonha de mim. E eu não terei medo de afirmar quem sou, o que amo, aquilo que anseio e desejo, pois essa sou eu e nunca terei dúvidas disso. Olharei para os meus dias com totalidade, com a perspectiva do eterno. Mesmo que eu não os conheça, eu conheço alguém que eu sabe de cor. Ele tem o melhor para mim. Sim, o melhor. Ele tem paciência com o meu processo e me ama por inteira. Seu cuidado é perceptível. O Senhor sempre estava, Dara, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nesse tempo eu estava sempre colocando o Senhor como prioridade. Eu buscarei o Senhor, eu vou ler a Bíblia. Até falei pra Deus, se esse ano, isso no início do ano, né? Se esse ano a minha única conquista for terminar de ler a Bíblia inteira, meu Deus, a minha vida é incrível. Entende? Então, eu fui colocando pequenos planos em relação a Deus, entende? De alcançar lugares maiores em Deus. E olhando pra trás, meu Deus, eu nunca estive tão profundo em Deus, num lugar tão íntimo. Tipo, uau, que intimidade é essa que eu tenho com Deus? De, não querendo me gabar, né, mas de tipo, sabe, de olhar pra trás da antiga Dara e passar, meu Deus, como assim essa menina vivia desse jeito? Tipo, gente, como assim ela vivia, sabe, sem ter um relacionamento com Deus assim tão profundo, entende? Porque pra mim é essencial. Ele é o pão da vida, o meu pão diário, tipo, como que eu vivia antes, tipo isso. Então, nossa, o Senhor foi me ensinando pequenas coisas. Nas pequenas coisas do dia, o Senhor foi falando, olha, Dara, isso aqui vai servir quando você estiver lá na frente. Quando você estiver em missões, quando você estiver em um país diferente, você vai lembrar desse dia. Porque esse dia é importante, entende? Então, você aí que está vivendo uma fase que talvez você pense, meu Deus, que descontentamento, que vida medíocre, que vida horripilante. Calma, waiting. As promessas de Deus vão chegar, entende? Eu fui essa pessoa, entende, de às vezes ficar, meu Deus do céu, os meus dias são inúteis e não faço nada, mas o Senhor sempre estava falando, Dara, as pequenas coisas que você tem feito, tem construído, sabe? Como se fosse uma ponte, uma escada, sabe? Eu tenho até um texto sobre isso também. Uma ponte, uma escada que vai te levar para os dias incríveis, nesse sentido. E eu falava, mas há algo de incrível que eu já descobri. O que há de incrível é que o Deus dos meus dias me acompanha todos os meus dias. E não tem como um dia ser inútil,
Não tem como um dia ser ruim se eu entrego tudo pro Senhor, entende? Se eu entrego com uma adoração fresca e suave, entende? Então, sabe, foi isso que o Senhor foi me ensinando nos pequenos dias. Valorizar as pequenas coisas, valorizar o ordinário, adorar o Senhor nas pequenas coisas, no sentido de lavar uma louça, eu tô adorando o Senhor. Se eu fizer minhas pequenas responsabilidades, eu estou amando o Senhor, entende? E principalmente em relação a servir o meu lar, entende? De amar a minha família, entende? Claro que eu não sou perfeita, eu sei, tipo, eu tenho muitos defeitos, mas foi algo que o Senhor foi me ensinando, sabe? De, sabe, valorizar esse tempo meu com minha família, de ser uma pessoa intencional em relação à minha família, entende? E foi um processo bem árduo, sabe? Tipo, eu tô resumindo, bem resumido. Mas houveram muitos dias, sabe? Que eu ficava, meu Deus, a única coisa do meu dia que eu faço assim é falar com Deus, fazer meu devocional e ficar aqui, né? E uma coisa que a minha psicóloga me falou, ela falou assim: Dara, se você for comparar uma pessoa que tem tudo, vamos se dizer assim, material, enfim, uma faculdade, uma família, tudo, e não tem Deus, e comparar o seu relacionamento com Deus com essas coisas, o que vale mais? Sabe, você negociaria o seu relacionamento com Deus, isso que você conquistou com esses pequenos dias, sabe, essas pequenas passos, esses passos que você foi dando, você negociaria em troca dessas coisas? E eu pensei na hora, Deus me livre, tá repreendido, porque que vida medíocre é viver sem Deus. É isso mesmo. Eu vi uma frase hoje que fala assim: quem é pobre, se você tem o amor de Deus, entende? No sentido de que quão rico nós somos com amor, a graça de Deus. Quão rico nós somos quando temos um relacionamento íntimo com Deus. O negócio passando. Waiting. Gente, eu percebi assim que eu tô quase sozinha aqui, mas tudo bem, né? Espero que não tenham me trancado aqui. Mas enfim, talvez meu irmão esteja preocupado comigo, né? Que eu não avisei que horas eu ia chegar. Mas enfim. Continuando. Só sei que por muito tempo também eu sempre perguntava pra Deus em relação à Itália, né? Eu sempre perguntava. E era algo que sempre foi desejo meu e da minha família, né? Meu irmão mora aqui. E esse tempo todo ele tava sozinho. Então era sempre um desejo da gente vir visitar ele, sabe? Estar com ele. Porque querendo ou não é bom, sabe? Uma pessoa ficar sozinha. Entende? Se fosse eu também, claro que eles iam querer me visitar. Entende? Então, a gente sempre teve esse desejo, mas era algo do nosso coração. E Deus já tinha dado uma palavra: vocês irão. Dara, você irá. Seus pais irão. E só que ainda não chegou o tempo dos meus pais, agora chegou o meu. Mas enfim. Então, assim, eu sempre me frustrava muito porque às vezes a gente queria fazer pela força do nosso braço, entende? Na nossa vontade, do nosso jeito. E nunca dava certo. Então houve momentos que eu quase cheguei até aqui. Mas não era vontade de Deus, então eu não cheguei. Eu lembro muito bem no começo do ano, como eu disse, eu sempre perguntava pra Deus: Deus, é tempo? E ele nunca me respondia. E esse ano eu perguntei pra Deus, né? De novo: Senhor, é tempo de eu ir? E lá em Gênesis, eu acho, né? Fala sobre Deus tirando, né, os israelitas do deserto. E lá fala, né, que a nuvem do Senhor ia acompanhando eles. Em todo o tempo, se fosse para eles ficarem em um lugar, a nuvem do Senhor descia e permanecia naquele lugar durante o tempo que ela queria. Ou ela subia, entende? E falava: em todo o tempo os israelitas estavam prontos. Quer fosse de madrugada, de manhã, de tarde, eles sempre estavam prontos para ir ou para ficar. E uma coisa que Deus falou comigo muito, muito forte é que lá falava também assim: mas enquanto esperavam a nuvem do Senhor subir ou descer, sabe, permanecer no lugar ou ir, eles cumpriam com suas responsabilidades para com Deus, segundo a sua vontade.
E Deus falou: Dara, a minha nuvem ainda está sobre a Imperatriz. Você deve permanecer aí. Mas enquanto isso, cumpra com suas responsabilidades. Seja arrumar seu quarto, seja dar a palavra na célula, seja qualquer coisa, entende? Então, cumpra com suas responsabilidades, segundo a minha vontade. Então, nesse tempo, eu fiquei... É isso, né? A nuvem do Senhor está aqui e eu vou permanecer aqui. E enquanto isso, o Senhor foi me ensinando. Faça a minha vontade. A minha nuvem está aí, eu estou aí, a minha presença está aí com você. Aí é o lugar onde eu quero que você esteja. Então, faça a sua vontade. Quer dizer, faça a minha vontade. E aí, foi isso que eu decidi. Vou fazer essa bagaça, né, Jesus? É isso. Vou ter que obedecer. Vou ter que fazer as pequenas responsabilidades que o Senhor colocou nas minhas mãos. Que é até um podcast do Jesus Cop que fala, né, sobre maturidade. E fala sobre que o Senhor vai entregando responsabilidades na nossa mão. E independente de serem grandes ou pequenas, né, sobre ser fiel no pouco, que no muito Ele vai nos abençoar. Então, nesse tempo, Ele foi me entregando pequenas coisas. E eu fui sendo responsável nessas pequenas coisas. Até que agora Ele me entregou coisas grandes. Enfim, essa palavra eu recebi no começo do ano. E aí, quando chegou em abril, a minha mãe começou a falar, né, sobre ir pra Itália e tal. E eu fiquei tipo, ai, de novo, gente, essa história nunca dá certo. A gente sempre fala sobre isso, nunca dá certo. Eu acho que... Mas eu falei, não, se for, bora, né? Bora aí, bora ver se vai dar certo. Mas nessa época ia ter um encontro de moças lá da igreja. E eu fiquei assim... Eu falei pra Deus, no meu íntimo, né? Eu falei, Deus, eu não aceito ir embora de Imperatriz sem ministrar no encontro, sabe? Eu falei assim, sabe, Senhor, será que chegará o tempo em que eu vou embora de Imperatriz, eu vou pra outro lugar e o Senhor não vai me dar essa oportunidade, porque sempre foi meu sonho, sabe, ministrar no encontro. Eu queria muito ministrar a cura. E é exatamente o que eu vivi, sabe? A cura de Deus em relação à depressão, ansiedade, essas coisas. E dito e feito, me deram a oportunidade para eu ministrar no encontro. E essa já foi uma das confirmações. Dara, você irá. Eu vou te dar esse presente. Você irá, então, olha aqui. Vai lá ministrar, viu, minha querida? E aí, eu tive essa oportunidade. E eu continuei perguntando, né? Eu falei, Deus, eu só vou, sabe? Eu só vou continuar com isso, com esse sonho, sabe? Com expectativa, se o Senhor me der uma palavra. Eu falei pra Deus, Deus, me dê uma palavra, eu imploro. Eu preciso de uma palavra do Senhor, sabe? Certeira. E uma palavra na Bíblia. Porque eu não quero mais, sabe... ser movida pelos meus sentimentos, pelas minhas vontades. Eu quero que o Senhor fale pra onde eu vou, entende? O que eu faço, quais são os próximos passos. Tipo, uma das coisas que eu mais amo de seguir o Senhor é tipo, meu Deus, não tem erro, entende? Só se você fazer algo que Ele não quer, entende? Porque a maior segurança da minha vida é saber, tipo... Por exemplo, agora eu tô aqui. Pode estar dando tudo errado, mas eu penso, o Senhor me trouxe aqui. Ele sabe o que Ele tá fazendo, então eu tenho essa segurança, eu tenho essa confiança, essa fé. Mas eu penso, meu Deus, quem não tem Deus, como é que vive, hein? Tipo, toma as decisões aí adoidada, é isso? Porque tudo que eu vou fazer, eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer? Como é que eu faço? E o Senhor me guia. E isso me dá uma certeza de, tipo, beleza, pode ser difícil, mas vai dar certo no final. E essa segurança, ó, é uma delícia. É muito bom. Enfim, e eu falei isso pra Jesus, né? E Jesus me deu uma palavra. Eu falei, né, que meu irmão mora aqui e tal. E aí eu perguntei, Deus, o Senhor quer que eu venha pra cá? E Ele falou pra mim abrir em Filipenses, acho que... Eu não sei o versículo direito, mas em Filipenses. E eu comecei a ler e eu tipo, ai, nada a ver, acho que eu tô louca. Mas chegou no trecho que fala, é melhor serem 2 do que 1. Porque, né, quando está frio, um aquece o outro. Quando um cai, um levanta o outro. E essa foi a confirmação. Eu chorei tanto, porque, sabe, foi a confirmação de Deus de falar, olha, é melhor seu irmão estar com você do que sem você. Porque um vai cuidar do outro. E eu permito isso, eu permito que ele cuide de você e você cuide dele. E antes disso eu sempre perguntava, Deus, sabe, que desespero.
sabe? O meu irmão está em outro país sozinho, sabe? Tantas dificuldades ele deve estar passando. Eu não imagino o quanto foi doloroso, sabe? O quanto foi difícil viver isso sozinho, entende? Porque quando eu vim pra cá, meu Deus, eu senti muito medo. Essa é a verdade, eu senti muito medo. E eu fiquei, meu Deus, e eu tinha a ajuda dele, eu tinha o apoio de outras pessoas. E ele que veio totalmente sozinho, sabe? Sem saber de nada. Eu pensei, meu Deus, ele sentiu muito medo, muito. Então, eu fiquei alegre, sabe, do Senhor ter permitido. Porque eu sempre perguntava, Senhor, tipo, nunca vai chegar o tempo que eu vou. Por que o Senhor não permite, sabe? Porque o Senhor não deixa eu ir ficar com meu irmão, ou minha mãe, ou meu pai, entende? E o Senhor falava, não, esse tempo é necessário. Tanto para vocês que estão no Brasil, tanto para ele que está lá sozinho. E a gente não entende muita coisa, mas o Senhor sabe, Ele sabe lá da frente. Entende? Eu tava lendo um livro, né, que é Deixe-me Ser Mulher, que fala sobre, basicamente também sobre a viagem, né, dos israelitas até a Terra Prometida. E lá fala assim, é muito engraçado pensar que nós temos a perspectiva que esses andarilhos não tinham. Entendi, é exatamente isso. Deus tem essa perspectiva do todo, nós não temos. Mas eu sempre fazia orações, né, de tipo, pedindo pra Deus cuidar do meu irmão. E eu fiz até um texto que eu falava sobre isso, né, de tipo, Senhor, por favor, cuide dele, sabe? Transforme o coração dele, sabe? Várias coisas. E Deus falou assim pra mim, Dara, sabe naquele dia que você escreveu esse texto? Eu vi. Eu li aquele texto, eu estava com você e eu escutei e eu vou fazer. Eu vou te permitir ir lá, sabe? Então foi outro sim de Deus, sabe? Foi o sim mais doce que eu já ouvi na minha vida, depois de tantos nãos, sabe? E foi tão gratificante, sabe? Ter sacrificado tantas coisas, ter dito sim pra Deus e dito não pra tantas outras coisas pra estar aqui. Entende? Existem coisas que só eu e Deus sabemos, sabe? O que a gente viveu no íntimo, sabe? Das vezes que eu, tipo, não aguentava mais orar sobre isso. Outro barulho. Que eu não aguentava mais pedir, sabe? E o Senhor me escutou, entende? O Senhor viu. E, meu Deus, o quão doce é viver uma vida com Deus. O quão precioso é. Porque Ele é um Deus bom. Essa é a verdade, Ele é um Deus bom. Muito bom. Não só porque Ele fez essas coisas na minha vida, entende? Mas porque no fim, tudo coopera pro nosso bem. Enfim. E aí, eu tinha essas palavras e eu tinha falado pra Deus assim, Deus, se você me der uma palavra, eu vou me agarrar a elas até o fim. E eu vou, sabe, crer nelas. Só que existem pessoas muito incrédulas, sabe, ao nosso redor. E essa é a verdade. E às vezes eu compartilhei com algumas pessoas que me deixaram, tipo, acho que isso nunca vai acontecer. Até porque, né, muitas coisas. E eu fiquei muito decepcionada comigo mesma, porque eu falei pra Deus, Deus, se você me der uma palavra, eu vou me agarrar até o fim. Mas na primeira oportunidade eu já fiquei, cancela tudo. Vamos estar cancelando, porque não vai estar dando certo. E depois Deus me confrontou muito em relação à incredulidade. Ele falou, você é muito incrédula. Meu Deus. E eu fiquei, eita. Caramba, Jesus, me perdoa. E aí, eu pedi perdão pra Deus e logo depois eu falei, tudo bem, Jesus, se você disse que eu vou, então eu vou. Mas e aí, me fala aí, como é que é esse negócio aí? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? E aí, o Senhor falou, você precisa batalhar em oração, Dara. Ore sobre cada detalhe, cada medo, cada insegurança. Ore sobre as coisas que você precisa, sobre tudo. Que você vai ganhar essas coisas no mundo espiritual e você vai receber elas no mundo físico. E dito e feito. Orei sobre todas essas coisas e Deus realizou todas. Todas, sem exceções. Deus realizou todas. E, meu Deus, Deus é muito, muito bom. Muito bom.
Enfim. Enfim, gente. Só sei que pra maioria das pessoas parece que tudo aconteceu de repente, do nada. Mas como eu disse, as pessoas que me acompanham há muito tempo sabem que isso é um sonho de muito tempo, uma promessa de muito tempo. E só a gente sabe, né, o que a gente vive no off, sabe? E até as pessoas que me acompanham não sabem exatamente de tudo, porque houveram muitas coisas que viveu só eu e Deus, entende? Então, é gratificante estar aqui. É gratificante viver a promessa de Deus. Entende? Eu sei que não é nem o começo, tipo, eu acabei de chegar aqui. E eu sei que vai ter momentos difíceis, né? Mas eu estou feliz de estar onde o Senhor me colocou. Acho que ontem, essa semana, né? Uma amiga minha teve uma visão comigo e ela nem sabia dessa história, né? Que Deus tinha falado comigo sobre a nuvem do Senhor. E ela falou: Dara, eu tive uma visão sua de que você estava debaixo da nuvem de Deus e a nuvem de Deus estava sobre a Itália. Caramba, que loucura. O Senhor confirma na ida, na chegada, no durante. É uma delícia. E Deus é bom. Gente, eu vou terminar de gravar depois, porque está tarde. Já são quase 10 horas da noite, eu estou aqui. Gente, eu vou indo pra casa e gravando. Porque eu não avisei pro meu irmão que horas eu ia voltar. E aqui eu ainda não tenho meu chip. Entendeu? Então, ele não sabe onde eu tô, sabe de nada. Entendeu? E aí ele pode ficar preocupado, né? Do jeito que ele é. Enfim. Gente, tô indo pra casa. E aí, eu vou gravar outro vídeo depois. Comendo chocolate. De como foi a viagem. Ok? Gente, uma coisa muito legal aqui é que os carros param. Se você pisa na faixa de pedestre, eles param na hora. Tipo assim, na hora. O meu irmão simplesmente se jogou praticamente na frente da faixa e tava passando uma ambulância rapidex, mas não tava, tipo, atendendo ninguém. E aí, só sei que, mano, ela parou assim de um jeito que eu fiquei, meu Deus, esse menino quase morre. Mas eles param, tipo, na hora. Eu fico chocada. Tipo, gente, que é isso? Só pode ser mesmo Itália, porque Brasil não é mesmo, não. Gente, doideira. Enfim, gente, eu acho que aqui as casinhas bem family friends. Aqui também é muito legal, esses troços aqui, que eles dividiam o lixo. Ou seja, a coleta, né, reciclável e tal. Tipo, todo mundo, na sua própria casa, tem que ter 3 lixos, né? Um que é pra papel, um que é pra alumínio, andando aqui, e um que é pra orgânico. E aí tem a subdivisão, né? Mas, enfim. Isso é bem legalzinho, bem legalzinho. Outra coisa, assim, sobre o trânsito, né? É que eu esqueço que tem, tipo, o lugar onde atravessar, né? A faixa de pedestre. Mas aqui, tipo, não pode atravessar a rua no lugar aleatório, que nem a gente faz no Brasil. Eu faço muito isso. Aqui não. Tipo, tem que atravessar bem no lugar certo. E, por exemplo, às vezes não tem nem carro passando, mas tem o semáforo dos pedestres, tipo isso. Aí só pode passar na hora que tá verde. Eu fico tipo, gente, esse tempo todinho aqui esperando pra quê? Não tô entendendo. Tipo, é legal e chato ao mesmo tempo. Aqui, ó, os lixeirinhos. Bem lixeirinho. Ainda agora, tipo, eu esqueci dessa regra e eu não atravessei na faixa. Eu atravessei, tipo, diagonal na rua. Que não é muito bom também no Brasil, né? Mas aqui é, tipo, regríssima. E todo mundo ficou melhorando assim, tipo, gente, nada a ver, sou louca aí. Só podia ser brasileira.